Olá, Game Designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. E você já se perguntou, quando você ficou imerso dentro de um jogo, sabe? Aquela noção que às vezes você não viu o tempo passar e você ficou ali jogando por horas e horas e horas, e muito compenetrado dentro daquele jogo, né, se divertindo bastante. E você nunca se perguntou como é que isso acontece, o que ocorre nesse processo. Então, ó, se você não sabe como ocorre, você vai aprender aqui comigo um dos elementos que contribuem fortemente com isso. Então, ó, redes sociais estão aqui abaixo no Fábrica para você acompanhar e saber das novidades. O fato é, gente, que quando a gente joga um jogo que a gente gosta muito, por exemplo, eu gosto muito de Kingdom Hearts, né? O Kingdom Hearts 3 é um jogo que eu estou jogando no momento e, assim, é um jogo que tem uma imersão para mim muito grande. Eu perco horas, assim, às vezes passa o tempo, geralmente eu já jogo num horário que, né, você é tranquilo, né, que dá pra, né, gastar esse tempo aí, né, jogando, mas realmente é um jogo que tu fica, e aí tu quer fazer a última missão e quer ir, e a história te prende muito também, te envolve bastante, e realmente, olha, tu passa às vezes 2 horas e não vê, e já diz assim, nossa, já passou 2 horas e ainda tô nessa fase aqui. Explorando basicamente, então a gente vê e tá gostando de jogar, né? Isso é muito legal. Mas agora tem alguns jogos também que eles conseguem te deixar meio frustrados, assim, basicamente, né? Tipo o Superman 64 é um clássico aí que a galera começa a jogar. Eu, pelo menos, quando joguei também, os controles eram bem difíceis de jogar, você não sabia direito, o objetivo tá, entrar nas argolas, tá, mas por que eu tô com o Superman limitado a andar nas argolas, né? Então tu ficava sempre se perguntando e ficava, pô, tá meio frustrante jogar, o controle difícil. Não achei tão interessante essa missão, tá meio tédio, e, enfim, tu começa a oscilar ali, começa a perder a concentração e foco, e não tá mais imerso, e basicamente até acaba abandonando o jogo, né? Ou às vezes, então, você tem um jogo, né, que você viu que não é próprio pra você, tipo, tá jogando lá Dark Souls, é um jogo extremamente difícil, você tá morrendo muitas vezes, e você diz, não, cara, esse jogo aqui não é pra mim, eu desisto de jogar esse jogo, não sou capaz, não tenho habilidades suficientes para jogar esse game. Ou ainda você tem lá o quebra-cabeça, então você é um adulto, por exemplo, daí você jogou aquele quebra-cabeça de criança lá com seu sobrinho, com a sua sobrinha, enfim. Isso para você é super fácil jogar esse jogo, mas para sua sobrinha não necessariamente, ou para o seu sobrinho, né? Porque ele tem esse processo ainda de desenvolvimento, ele está construindo. Isso aqui é um quebra-cabeça para 3 anos, né? Esse primeiro aqui, né? Agora, para um adulto talvez, já mais, né? Com mais experiências, com uma vivência maior, né? Com habilidades mais trabalhadas, fazer um quebra-cabeça de 2.000 peças já é um desafio mais interessante, que vai exigir muito mais análise e organização para montá-lo, certo? O fato é, gente, que todos esses elementos e tudo que a gente falou até agora está falando da imersão e está falando sobre desafio proporcionado pelo jogo e a habilidade também que o jogador está desenvolvendo ao longo do jogo que ele está fazendo. Porque o jogador desenvolve habilidades quando ele está jogando. Ele aprende a usar um power-up, aprende a usar os itens que estão sendo trabalhados, ele aprende a entender a mecânica de jogo e as regras também, né? Ele aprende a lidar com os controles de jogo melhor também, né? Aprende a lidar com os feedbacks do jogo, a padronização que ele envolve o jogo, de forma que ele consegue lidar melhor com o jogo e aumentar o seu desempenho também no game. E quanto mais ele vai aumentando o desempenho, mais vai avançando no jogo, proporcionando desafios maiores e que vão se adequando à habilidade dele, basicamente ele vai se mantendo mais interessado e com isso ele vai atingindo a imersão. É nesse sentido que surge então a solução para os problemas, né? Não é uma única solução não, mas contribui para esse fenômeno de diversão e de imersão, deixar tão motivado e interessado ali, que é o flow, né? O flow está muito relacionado à motivação intrínseca, ou seja, aquela motivação psicológica do jogador, que ele faz a atividade por fazer a atividade, porque ele está gostando daquela atividade, e não porque o jogo está o tempo inteiro trazendo recompensa para ele. E o flow nada mais é, gente, como vocês estão vendo aí no conceito, um estado mental de operação, em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade. E aí esse conceito não é da área de jogos especificamente não, ele vem da psicologia, mas ele também tem aplicações em diversas áreas. Então, quando você está lá, por exemplo, arrumando sua casa, pregando lá um quadro na parede, arrumando os quadros e fazendo todo aquele processo, e você às vezes nem vê o tempo passar, está tão imerso fazendo aquilo, você está sentindo prazer com isso, de certa forma, está envolvido nessa atividade, né, vamos dizer assim. Então, basicamente, você está dentro do fluxo, você está imerso ali, né? Porque é um estado mental que você está totalmente imerso no que está fazendo, né? Tem um sentimento de total envolvimento e está vendo sucesso no processo da atividade, cada vez mais os quadros estão ficando bonitos, organizados e tal, então isso aí gerou estado de flow para você. Ou também uma pintura, né? Pintar um quadro, tô lá, passo horas pintando aquele quadro, fazendo toda a arte, né? Então também está caracterizado em um estado de fluxo e dentre outros que você deve estar pensando aí. E agora, jogos, será que você nunca teve essa sensação, gente, de estado mental? Flow em jogos, gente, também é um estado mental de operação,
em que a pessoa está totalmente imersa no jogo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso também, no processo das atividades propostas pelo game, né? Pelas resoluções de problemas que o jogo está propondo, o que tu está fazendo ali no game e como você se desenvolve também. Então o flow, quando você está lá jogando e passa horas e passa aquele tempo todo, com certeza você está em estado de flow ali, está imerso, que tanto que até esquece. Às vezes alguém fala contigo lá e você nem ouve o que a pessoa está falando, né? Você tem que parar, pausar o jogo e dizer, o que tu falou aí mesmo? Porque tu estava tão imerso lá que você nem consegue perceber mais, né? Então isso é interessante, né? Como esse estado gera. Agora a grande questão é como funciona esse estado de fluxo, né? Com mais detalhes. Basicamente, gente, no flow, a ideia sempre é manter o jogador equilibrado com os desafios propostos pelo jogo e a habilidade que o jogador vai desenvolvendo também. Então, ou seja, eu vou fazendo de uma maneira escalar, organizada, oferecendo desafios que vão progredindo, vão aumentando o desafio para o jogador, e ao mesmo tempo eu vou proporcionando que as habilidades do jogador também vão crescendo também na mesma proporção, né? De forma que eu consiga o quê? Fazer com que o jogador acompanhe a dificuldade que o jogo está trabalhando. Seja isso na forma de ensinar o jogador os elementos novos que vão entrando no game, né? Para ele se familiarizar e dominar aqueles elementos, né? E também a dificuldade de conseguir vencer alguns elementos que ele já entendeu como funciona também, né? Porque muitas vezes você pode ter lá, por exemplo, uma parede para fazer um wall jump, basicamente, né? Para você escalar a parede, que no primeiro momento é só o wall jump, pula para o lado, pro outro, subiu, tá, aprendi a usar o wall jump, ok. Agora, quando você tem um wall jump, né, com espinhos ali na parede já, além de você ter que escalar a parede, você tem que desviar dos espinhos também. Então, quer dizer, eu aumentei um pouco o desafio, mas ainda considerando essas habilidades que ele já dominava, porque ele já viu o espinho lá atrás, ele já viu agora a parede também para escalar, então quer dizer, eu vou construindo esse desafio e habilidade de forma que gere uma novidade para ele aprender uma coisa nova e ser surpreendido também, que utilize já os aprendizados obtidos por ele, e de uma forma que vai sendo gradativa para aumentar a dificuldade e também aumentar as habilidades do jogador. Porque o que acontece? Se eu faço um jogo que eu aumento demais a dificuldade e a habilidade do jogador está muito baixa o tempo inteiro, eu deixo o jogador basicamente frustrado, né? Que é o que acontece quando a gente joga um jogo que é muito difícil, dado que eu tenho de desempenho, de habilidade, né? Eu, por exemplo, se eu vou jogar um Dark Souls, por exemplo, eu não me sinto muito frustrado. Primeiro porque eu não sou o público desse jogo, né? Segundo também porque, basicamente, a minha habilidade ali é um jogo que exige muito mais persistência, né? Ele vai te deixar muito mais... Você tem que ter muita mais tolerância à frustração, né? Então, com certeza, no Flow vai ser trabalhado de uma forma diferente de jogo como esse, né? E assim, um caso contrário também, né? Quando eu tenho um jogo que oferece um desafio muito baixo e uma habilidade muito... a minha habilidade está muito alta. Ou seja, eu estou muito mais habilidoso do que o jogo está me oferecendo como desafio. Aí o que acontece comigo? Eu fico entediado, basicamente, porque não tem graça, né? Tá tudo muito fácil aqui nesse jogo, né? Então não tem mais desafio aqui para ser enfrentado. Então esse é o cuidado que a gente vai ter que ter ali na balança. Mas obviamente, gente, que tem momentos de jogo que a gente vai ter que deixar o jogador um pouquinho frustrado, um pouquinho entediado, né? Não vai ser 100% sempre, né? Nesse sentido, porque tem momentos que às vezes tu quer dar um relaxamento para ele, por exemplo, né? E aqui vocês estão vendo outro gráfico que mostra exatamente isso, que de acordo com o alto e baixo do nível de habilidade e também do nível de desafio, a gente pode trabalhar alguns sentimentos no jogador. Dar a sensação de controle para ele, deixar ele preocupado, deixar ele com ansiedade, um pouquinho ansioso, né? Deixar ele excitado, né? Empolgado, né? Deixar ele no fluxo, que é o que a gente está estudando aqui, né? Deixar ele com apatia, com tédio e relaxamento. O que não pode, na verdade, é predominar, né? O tédio e a frustração, porque daí realmente você pode perder o jogador muitas vezes. Aqui é um artigo que eu achei bem interessante, que traz uma explicação bem legal do Flow, né? Que traz exatamente essa ideia de ondas, né? E aí ele organiza por mundos, né? Mas na verdade, sim, essa organização você pode fazer, tá? Pode ser por hierarquia de missões do teu jogo, pode ser por estágios de fase, pode ser por gatilhos, passou tal parte, então daqui vai ter que caminhar para outra parte, entendeu? Não é necessariamente mundo, tá? Fase 1, fase 2, tá? Não é uma obrigatoriedade disso. Mas a ideia é que você tenha uma escala organizada de como você vai fazer isso, porque nem porque a gente fala assim, mas mundo aberto, cara, mas todo mundo aberto tem algum controle indireto ali te induzindo que você vá para um caminho, né? Geralmente sempre vai ter alguma coisa direcionada, a não ser que seja um sandbox da vida, tudo aberto, que você faz isso, né? Mas daí isso aí já envolve uma outra forma de fluxo, que daí é a cocriação, né? Essa brincadeira de você ter o jogo como brinquedo, né? No caso, por exemplo, de Dark Souls, com certeza, gente, você vai ter, o jogador vai ter um nível de tolerância muito, muito maior, né, para poder jogar, né?
E já num jogo de quebra-cabeça mais simples vai ser, dependendo do público também. Você vai ter uma facilidade maior, ou para uma criança de 3 anos vai estar no nível próprio para ela, né? Uma criança de 3 anos, o quebra-cabeça como esse seria, ó, perfeito para ela começar a desenvolver as habilidades dela de percepção, de atenção, coordenação motora, né, espaço geográfico, enfim, né? Seria bem importante. Se vocês observarem aqui também no gráfico, gente, você vai ver que tem essas ondas aqui, ó, né? Por que isso, gente? Porque você não pode também fazer uma coisa tão linear assim, ó. Fazer o desafio do jogo crescer linearmente e a habilidade também. Porque você tem que dar momentos de descanso pro jogador também, entendeu? Por isso que desce, tem umas horas que dá uma descida aqui também. Porque tu tem que fazer o jogador relaxar também um pouco também. Porque imagina você oferecer direto só desafio pesado pro jogador, e cada vez mais desafio pesado, e cada vez mais desafio pesado. Cara, tu vai cansar o jogador uma hora. Isso aí vai dar desgaste mental pro jogador também, e muitas vezes motor também, né? Porque da coordenação, depende do que ele vai fazer. Vamos supor que seja um jogo de movimento também, né? E vai, mexe, então tu vai cansar demais o jogador aí. Então é importante que a gente tenha essas quedas ali também para fazer o cara relaxar. Então o que é isso aí num jogo, por exemplo? Às vezes é aquela área segura que tem um checkpoint que tu salva, ou então é aquela área que basicamente você tem um desafio que tu já conhece, que já está mais comum, que está mais simples, né? Pode ver que sempre depois de um chefão tem uma grande recompensa e depois sempre tem um momento de alívio, né? Uma parte mais fácil, mais comum, só de exploração, ou um inimigo mais fácil de enfrentar. Por quê? Porra, porque tu acabou de enfrentar um chefão, cara. Tu já teve um grande desafio ali, um grande pico, né? De desafio e habilidade. Então agora tá na hora de tu dar uma relaxadinha. E aí depois eu vou te inserindo um novo elemento, que daí tu vai aprender de novo, vai começar a ter dificuldade de novo, um grande pico de desafio, cai de novo. E assim vai indo, a cada vez aumentando mais ao longo do jogo. Por isso que vocês estão vendo ali que a barra chega um momento que ela fica assim, ó, retinha, né? E desce, né? Porque é exatamente isso, diminuir o pico ali, né? Para depois ir recomeçando de novo, aumentando o desafio. Mas veja que quando recomeça, o desafio não é o mesmo, não é abaixo do desafio anterior, né? Mantém o nível. Né? Então é nisso que a gente vai mantendo o cara dentro do fluxo e vai organizando o aprendizado do jogador e também as dificuldades também. Claro que não é simples, exige testes, exige balanceamento, exige uma série de coisas, mas isso aqui com certeza já dá um guia pra gente se orientar e fazer o cara ficar imerso lá no nosso jogo, se manter o cara o máximo possível jogando o nosso game e gostando dele, claro. Algumas recomendações pra vocês aqui, gente, tá, eu deixo pra vocês, primeiro, entenda quem é o público do seu jogo, tá? Porque como eu falei, a pessoa que joga Dark Souls e a pessoa que joga Candy Crush é muito diferente. No nível de controles, né, que eles vão querer pro jogo, no nível de tolerância à frustração também vai ser diferente. Então o flow deles com certeza vai ser diferente ali, em termos de desafio e habilidade. Cada jogo, cada público vai ter uma variação no flow. Aquele que eu mostrei pra vocês no gráfico é em linhas gerais. São em linhas gerais, mas daí você vai ter, cada jogo vai ter uma análise e uma adaptação diferente. Os controles também são simples ou são complexos. No caso aqui eu trouxe para vocês o Marvel vs Capcom 2, que quando ele foi lançado para mobile, para celular, basicamente eles fizeram uma adaptação dos controles. Por quê? Porque, cara, no celular vai ser muito difícil fazer um meia-lua, fazer um especial e tal. Então eles tiveram que adaptar a cliques de botões para tornar mais fácil essa interação. Porque, com certeza, os controles podem ser um fator de gerar frustração ou tédio para o jogador. E ele perde a imersão, porque fica preocupado com os controles e como lidar com eles e não consegue. E basicamente você pode perder o jogador aí. Então na versão de celular eles fizeram uma adaptação disso, que é diferente do console e outras versões. Tutoriais para ajudar o jogador existem, também é muito importante isso, né? No DuckTales você tem uma primeira fase toda do remasterizado, onde ele te ensina um tutorial passo a passo, todas as mecânicas básicas de jogo. Aquela fase é para isso, sabe? E ainda no chefão tu utiliza esses recursos para enfrentar o primeiro chefão, né? De uma forma simples, bem fácil, mas é uma forma de tipo fazer um teste final do jogador, para ele ter um grande desafio, né? Utilizando tudo que ele aprendeu anteriormente, tá vendo? Olha como eles organizam o fluxo aí, né? Aí depois, cada fase vai sendo trabalhado de novo os picos, né? Claro que maior que essa fase, mas também novamente entrando no fluxo. E também, tem como personalizar a dificuldade, então, ou selecionar a dificuldade, no caso do DuckTales tem isso, ou então, uma forma de personalizar. Tem jogos que usam muito isso, do tipo, o cara tá morrendo muito, né? Cara, tu não quer reduzir a dificuldade, não? Tu tá morrendo muito aí. Ou então facilita a fase. No Super Mario tem isso, o cara morre muito, tu começa invencível, né? Daí tu fica invencível pros inimigos, mas daí se tu cair numa lava, cair num buraco, tu morre. Mas agora, quer dizer, eles reduziram a dificuldade pro jogador, porque o que acontece? Eles viram que o jogador tá achando muito difícil. Então, em vez de eles perder o jogador e o cara deixar de jogar, não, pera aí, eu vou te facilitar um pouco o jogo aqui e tu continua jogando. Por quê? Pra manter o cara no fluxo. É o que a gente chama de balanceamento dinâmico. O jogo faz o balanceamento no momento já que tá acontecendo ali,
para que você continue jogando e interagindo. E o jogo, ele intercala momentos de relaxamento e de desafio, de controle, né? Aqueles sentimentos que a gente viu lá que o Fluxo trabalha, isso é muito importante, gente, porque pensa bem, né? Você tá lá no Super Mario World, né? Você tá enfrentando pequenos desafios, enfrentou um grande chefão, pô, a próxima fase tem que ser, a primeira fase do novo mundo tem que ser mais leve, né? Tem que ser, dar uma tranquilidade. Ou então eu quero ficar ali no menu principal mesmo, dando uma relaxada, né? Porque foi intenso esse desafio, então tem que dar esse relaxamento, é muito importante. E, por exemplo, pensa no Resident Evil lá, você tá lá enfrentando um monte de zumbi, um desafio, nossa, é zumbi por tudo que é lado, pô, tem que ter um momento que tu dê uma acalmada, uma segurada ali, que tu quer ler uma nota lá, tu quer salvar o teu jogo, então esses pontos são fundamentais, sabe? Tu não pode deixar o cara em sobrecarga o tempo inteiro, né? Que é muito cansativo isso. E tudo isso, pessoal, vai te ajudar na imersão do jogador. E deixar o jogador imerso, deixar o jogador se entretendo com o seu game, é papel do game designer. E isso tudo eu explico no meu e-book, Os Segredos para as Games Viciantes, que tu pode baixar de graça aqui na descrição do vídeo e vir aprender game design e começar a aprender esses princípios como a teoria do fluxo, como vocês estão vendo aqui, e se aprofundar nos estudos dessa área que é muito interessante e eu gosto muito. E você já conhecia a teoria do fluxo? Você já utilizou isso? Você já viu, teve essa sensação de imersão, de frustração, de tédio, relaxamento, enfim? Teve isso? Como é que foi? Deixa aí pra mim nos comentários que é bem legal pra gente trocar uma ideia. E também se inscreva no canal, compartilhe, curte esse vídeo, que é muito legal, ajuda a gente aqui também. Certo? Então, ó, tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!